Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia, Deus seja louvado. Iniciemos sob o olhar intercessor de São José esta quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja recorda um santo muito importante, um homem humilde, um sacerdote muito probo, que deu uma grande contribuição à igreja, São Carlos Borromeu, que nasceu em 1538 e morreu em 1584. Chegou a ser arcebispo de Milão, desenvolveu numa vida relativamente breve, intensa atividade pastoral, consumindo suas energias no empenho ascético, na caridade e na reforma da igreja. Pertence aos grandes promotores da renovação na fé e nos costumes, sancionada pelo Concílio de Trento. Expressou a partir dos seminários e das disposições sinodais um novo modelo de pastor de almas, que unia a austeridade, a oração, com zelo apostólico. Sua ação reformadora estendeu-se à disciplina litúrgica dos ritos romanos e ambrosiano, também à catequese e ao cuidado dos pobres. Sua caridade pastoral se manifestou especialmente na famosa peste de Milão, que devastou grande parte da população daquela cidade. Quero partilhar com você, a partir desta postura de São Carlos Borromeu, a necessidade da vida apostólica, o zelo apostólico. Todos nós, pelo batismo, somos chamados a colaborar, a contribuir na obra de Deus com o nosso trabalho, dispendiando a nossa inteligência, a nossa energia, nossas capacidades para favorecer o acesso das almas à salvação eterna. Nestes tempos confusos, de grandes beligerâncias, de brigas e confusões, creio que o mais sensato para nós que queremos servir a Cristo na sua igreja é ampliarmos o nosso zelo apostólico. A igreja nasce dos apóstolos. Os apóstolos foram diligentes na semeadura do anúncio, do querigma, da catequese, do aprofundamento na vida das comunidades, e a gente precisa retomar isso. Nós precisamos voltar um pouco mais para dentro de nós mesmos, para dentro da própria igreja, para realizarmos um apostolado mais fecundo. Nós temos muitos e muitos trabalhos e às vezes esses trabalhos não têm colaborado com a santidade e com a salvação das almas. Nós precisamos pontuar o nosso zelo apostólico naquelas frentes de evangelização, de catequese, que vão florescer no coração das pessoas o grande desejo de Deus, de viver o despojamento, a simplicidade, a entrega, uma proposição bonita de servir com alegria ao reino de Cristo. Essa deve ser a nossa grande preocupação nesse momento, assim entendo. Precisamos melhorar nossa catequese, a catequese familiar. Os pais precisam ter tempo para catequizar e evangelizar os seus filhos. Não esperar que a catequese da paróquia vá resolver toda a questão da vida piedosa dos seus filhos, da vida espiritual dos seus filhos. A família é fundamental na formação do caráter religioso dos seus filhos. Formar os filhos para a consciência reta, sabendo-se que a vivência nossa, a retidão nossa depende da graça de Deus, depende dos sacramentos.
formar bem os filhos para a confissão, para a participação na Santa Missa. Você não pode deixar de compreender, entender e acolher no seu coração que na igreja a Eucaristia é o ponto central, é o ponto alto da nossa fé cristã, a divina Eucaristia. Participar ou assistir bem à missa, ter esse coração muito ligado ao altar, nós precisamos ter dentro de nós essa fome eucarística, esse desejo de receber Jesus, de adorá-lo. Precisamos restabelecer na igreja muitas coisas que foram ficando para trás. A valorização de grupos que especificamente se distingue pela adoração, pelo zelo apostólico na catequese, pelo zelo para com os pobres, para com os que sofrem, o trabalho da caridade. Toda paróquia precisa ter um serviço de caridade, pois a caridade é o rosto do Cristo sofredor que se faz presente naqueles que precisam de cuidados muito especiais, os pobres. O próprio Jesus diz que eles estarão sempre presentes na nossa vida. E no pobre nós precisamos compreender também a presença de Jesus. Então a visita às famílias, a oração, a gente precisa retomar esse cuidado, esse zelo apostólico que todos nós precisamos com força e determinação realizar. Vamos escutar um trechinho do Evangelho de hoje. Nesta quarta-feira, o Senhor nos apresenta no Evangelho de Lucas 14, 25 a 33 da liturgia. No final do Evangelho, Jesus diz assim: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. A renúncia é o desapego. Então, o Cristo quer que nós sejamos desapegados. Por que um empresário, uma pessoa que tem tantos negócios, que cuida de tantas coisas, tantos funcionários, também não tem um tempo para servir no apostolado? Participar da missa, ajudar na catequese, fazer uma visita a quem precisa, quem está afastado da igreja. Todos nós católicos precisamos dar o dízimo do nosso tempo no apostolado. O apostolado não é só do bispo, não é só do padre ou daquele coordenador. Todos nós precisamos realizar o apostolado. Precisamos trabalhar na obra de Deus para que mais pessoas, mais almas alcancem a salvação através do nosso anúncio, através da nossa presença, do nosso testemunho. Precisamos falar menos e fazer mais na igreja. Não podemos deixar que a preguiça, que a letargia espiritual vá consumindo a nossa vida interior e nos jogando no marasmo da assídia, do deserto, desta falta de presença de Deus em nós. Veja que o Senhor Jesus nos convida a sermos seus discípulos livres, renunciar. Você precisa renunciar aos apegos, às pessoas, às coisas, às ideias. Imagina agora nesse tempo de campanha política. Quantas pessoas católicas que nunca mais foram à missa depois que começou a campanha política, porque acha que o mais importante agora é pedir seus votos. Tomara que não sejam eleitos, porque se negligenciam as coisas de Deus, imagine as coisas públicas. Ficarão lá no último lugar. A gente precisa aprender que Deus é absolutamente necessário na nossa vida. Não podemos pensar o contrário. Nunca. Deus é tudo na nossa vida. Até porque nós não temos morada permanente neste mundo
A nossa morada é com Ele na eternidade. E se a gente não leva a sério o nosso zelo, o nosso apostolado, onde vamos parar? Isso é uma regra que vale para mim como bispo da igreja, vale para os sacerdotes, para os diáconos, os religiosos, leigos e leigas, todos nós católicos. A comunidade católica precisa despertar mais para o zelo apostólico. Nós precisamos falar menos e fazer mais. Procure o seu lugar no apostolado. Procure alguma coisa para você fazer em favor do bem das almas na sua paróquia. Não seja um católico parado, que não reage, que não se sente sensibilizado para a salvação dos outros. Vamos ao apostolado seguindo o exemplo de São Carlos Borromeu, que consumiu sua vida numa entrega total ao apostolado, ao zelo. Que São José interceda por nós. Vamos à nossa oração. Pai de amor, Deus de bondade, Senhor da história, Senhor do universo, Deus que é tudo em todos. Abençoa, Senhor, nosso apostolado. Toca o coração do ouvinte para que se torne cada vez mais zeloso no seu apostolado, no seu trabalho, nas coisas santas da tua igreja. Pai Santo, encha o nosso coração de zelo. Tira de nós toda angústia, toda preocupação, toda falta de entusiasmo. Livra-nos da assídia, dos desertos permanentes. Crava em nós, Senhor, o dom da Tua graça, do Teu Espírito, para que, livre das tentações e preocupações deste mundo, possamos melhor Te servir e amar. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão de São José e de São Carlos Borromeu, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.